Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu acredito que esse vai ser o último mesmo, sobre essa parte de contação de histórias. Porque se você não assistiu outro vídeo, no começo eu já falo que vai ser o último. Mas não foi o último. Pegadinha! Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você ainda não assistiu outro vídeo, corre pra ele lá. No começo eu falei que ele ia ser o último, na verdade ele também não vai ser o último, nem esse, né? Porque a gente vai aprendendo técnicas de leitura e contação de história sempre, e aí eu vou tentando sempre passar aqui no canal. Então, bora lá fazer o último, que não vai ser o último vídeo sobre contação de história. Contar história é uma arte muito antiga. Lembra que a gente já falou sobre isso? É muito antiga. E não tem uma receita. Você vai pegar e falar, você vai fazer assim, 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 assado. Não tem. Até porque cada contador, né, cada contação é diferente. Às vezes a mesma história que você vai contar para um grupo de crianças, ela vai sair diferente 10 minutos depois que você contar. Teve uma festa da família, foi um evento? Acho que foi um evento, alguma coisa de feira cultural. E aí eu fui contar a história dos 3 porquinhos e eu acho que eu contei 3, 4, uma atrás da outra, para vários grupos de crianças. Nenhuma saiu igual. Nenhuma. E contação de história é assim. Então, quanto mais você contar, mais você vai ficar great. Então, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, o que você pode fazer é treina na frente do espelho, grava você no celular contando a história. Quando eu aprendi Libras na faculdade, eu tive que contar uma história em Libras. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer pra saber se eu tô fazendo certo? Então eu coloquei o celular pra gravar e aí eu fui fazendo todos os sinais pra eu ver se eu tava fazendo direito. Então é exatamente isso, grava você contando a história, porque aí você vai perceber todas as coisas que você precisa melhorar ou que você consegue já fazer. É bem interessante você fazer isso. Depois que você fizer isso, você vai notar algumas coisas, que são, sabe assim, os ingredientes importantes para contar a história. Um deles, que é um dos mais importantes, é a nossa voz. A nossa voz, ela vai dar voz aos personagens. Então, se você tem uma personagem que ela é tímida, você não vai poder falar assim. Não, a voz dela vai ser diferente. Ou você tem um mistério acontecendo. Ou se você tá bravo, ou você tem alegria. Então, assim, a nossa voz, ela conta o ritmo da história, o que os personagens estão sentindo, estão passando. E tem o narrador também, né? Então você tem que pegar como que o narrador conta a história. Então, esses tons você vai pegando conforme você conta. Outro ingrediente importante é o olhar. O olhar. Esse olhar cheio de olheira. É o olhar. Quando você conta uma história, você olha para a criança. É como se o seu olhar tivesse linkado ali no dela e o seu coração no dela, e aí você conta essa história assim, conectado. Só que se você tem um grupo grande de crianças, como que você faz? Você tá contando a história aqui, esse aqui não tá vendo, aí você olha pra cá, aí você olha pra cá, você tem que tomar cuidado pra você não ficar assim, ó, parecendo uma doida. Aí eu tenho uma técnica também, que você pode fazer na sua sala. Você pode fazer na sua sala ou pedir pra sua família te ajudar. Aquele domingo, sabe, de almoço, que tá todo mundo junto. Aí você fala assim, gente, me ajuda. Eu quero que vocês notem na minha voz se eu estou pronunciando todas as palavras perfeitamente, porque afinal nós somos professores, aí na história também a gente está ajudando as crianças a trabalhar vocabulário. Se for inglês ainda, tem que prestar atenção se você está pronunciando todas as palavras, né? Corretas ou tentando. Como eu fiz um vídeo aqui, eu até errei a pronúncia de uma palavra, e aí eu até escrevi na descrição aqui embaixo, né? Eu sempre escrevo coisa aqui, gente. Vocês leem? Vocês leem? Escreve aqui se vocês leem. Eu quero saber. Então, eu falei na sala, eu falaria, desculpa, é assim que pronuncia, não é assim. Então, pede pra família te ajudar, mas essa do olhar é o seguinte.
você vai falar assim pra todo mundo da sua família. Faz uma roda ou na mesa mesmo. Desculpa, gente. Fala assim, se você está se sentindo visto, ou se você está se sentindo não visto, levanta a mão. Então você tá contando a história, então seu olhar faz assim, né? Aí essa pessoa, ela não vai ser vista nesse momento que você tá aqui, ó. Então ela vai levantar a mão, então você sabe que você faz assim. E aí você faz assim. E aí você faz assim. Então, essa da mão, essa técnica ajuda bastante, porque você vai aos poucos treinando o seu olhar e quanto tempo você fica fixado ali. Porque o olhar é aquilo que traz a criança para a narrativa, não só a voz. Então você faz assim, você chama a criança através desse olhar. Então é importante você prestar atenção, você ir caminhando junto com ela. O olhar, né, com a criança e levando junto com a história. Outra coisa que é muito importante é a expressão. Não só do rosto, mas do corpo. Você já conversou com algum italiano? Já? Ou comigo? Eu falo assim o tempo todo. Mas quando a gente tá contando uma história, não pode ser assim. Porque isso deixa a pessoa agitada e aí ela presta atenção mais nisso aqui que eu tô fazendo no que eu tô falando. Até eu fico prestando atenção no que eu tô fazendo. Não na voz. E não pode ser assim. A gente tem que mesurar, que fala? É pensar exatamente nos nossos gestos e no personagem. Tem personagem que ele é mais fechado. Então você não pode se movimentar tanto. Quando você vai fazer uma princesa, os gestos são mais delicados, suaves. Então você tem que ponderar tudo isso. Então cada expressão corporal, facial que a gente for fazer precisa ser calculada, precisa ser pensada. Que conforme a gente vai fazendo ela, a gente pode deixar a nossa narrativa chamativa, envolvente ou não. Quando você vai começar uma história ou quando você vai terminar, também tem algumas frases que você pode usar. Eu conto... Gente, a rinite hoje tá... Ai. Eu começo com uma frase. Eu falo assim, por exemplo, quem me contou essa história foi um pássaro lá na floresta. E aí ele veio aqui me contar. E aí eu decidi contar pra vocês. Normalmente eu faço isso. Ou tem uma música que é do Palavra Cantada. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo. Eu acabo fazendo uma modificação dela, que é assim. Eu vou te contar uma história além da imaginação, que começa bem no meio da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. E aí eu começo a história. Isso se for em português. Se ela for em inglês, eu falo assim: If you're ready for the story, clap your hands. If you're ready for a story, clap your hands. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, clap your hands. Tem várias outras formas, né, que você pode fazer de seu stand-up, touch your ear. Mas se você olhar aqui no canal, tem algumas histórias que eu conto e aí eu faço já essas entradas, aí você consegue dar uma olhada. Pra terminar, também tem vários jeitos. Pra começar, você pode usar o Era Uma Vez também. Mas pra terminar, tem vários. Você pode fazer, enfim... pode terminar com alguma pergunta pra criança tentar pensar, né, como que foi. Tem a da Vaca Vitória, como é que é? Era uma vez a Vaca Vitória. Eu vou pedir pro meu editor colocar aqui embaixo, mas é alguma coisa da Vaca Vitória que caiu no buraco e acabou a história. Alguma coisa assim, mas eu vou falar pra ele colocar aqui. Deixa eu ver, tem outra aqui que também tinha colocado aqui. Que ela fala assim, e é o final dessa história que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então tem vários tipos aqui na internet, você pode dar uma olhada. E o melhor, você pode inventar o seu, né? E aí coloca aqui embaixo também que eu quero saber qual que é o seu.
Aí a gente vai entrar na parte que eu mais gosto, de contação de histórias. Quando você conta a história, você pode contá-la só de boca e sem usar nada. Ok? Só que se você dá aula numa escola bilíngue, que é o meu caso, e que é também a proposta desse canal, você precisa trazer alguns recursos visuais. Por quê? A criança, até porque ela não é abstrata, né? Ela não pensa nessa questão da abstração de algumas coisas dependendo da idade, mas é porque ela não sabe o vocabulário. Então você precisa trazer o concreto. Então, o que você pode utilizar? Tudo. Isso daqui pode ser uma capa de bruxa ou de um bat. Eu faço muito essas coisas, gente. Eu incorporo tudo, na verdade, quando eu vou contar a história. Aí você fala assim, ai, mas isso daqui que eu comprei ou que eu ganhei, sei lá, não pode ser usado pra nada. Pode sim. Pode ser usado pra contar a história de uma cobra que foi subindo na árvore, subindo, pra pegar um fruto lá em cima. Então, tudo pode ser usado pra contar a história. Tudo. Acabou. Então tudo pode ser usado para contar a história. Eu gosto bastante de usar fantoches. Essa é a Sandra Dee. Essa bela. Essa é a Sandra Dee, que gosta de fazer ui-ui. Então eu usei muito ela para falar sobre desfraude com as crianças e tal. Pra falar sobre usar o banheiro. Foi muito legal essa época aqui com ela. Tem esse daqui que eu gosto. Acho que é da Cacau Show. É, Cacau Show. Então assim, você vai incorporando eles na sua vida muito. Marionete. E assim, lembra que quando o personagem tá falando, você fica sem existir. Ou você faz assim, aproxima mais perto das crianças, você não faz muitos movimentos. É legal você conversar, dialogar com o personagem, não é? Sério? Vixe, vai ter festa na floresta. É legal você ter isso. As crianças, quanto mais menores, mais elas acreditam. Gente, eu uso tudo pra contar história. Desde pedra, cadarço, morangos. Peraí. Deixa eu ver. Esse aqui é o Zubumafu. Tadinho, ele tá aposentado. Tá velho já. Mas eu uso ele também. Deixa eu ver aqui mais. Ah, e aí o que você pode utilizar... Eu vou pedir pro Fábio colocar algumas imagens aqui. Eu vou passar pra ele. Mas esse daqui foi ele que fez, inclusive. É um avental. E ele é de tecido. Então o que eu faço quando eu vou contar a história? Eu coloco para crianças pequenas. Agora no fundamental eu não tenho feito isso. Eu vou ver se eu começo a fazer isso ano que vem. Mas no infantil eu usava bastante. Então na hora que eu colocava o avental, as crianças já sabiam que era hora da história. Então eu colocava o avental. E aí ele tem um bolso aqui que o Fá colocou, ó. Maravilhoso. Então aqui eu colocava os dedoches. Ou, por exemplo, tá cheio de palha aqui, gente. Ó, várias palhas. Eu acho que eu usei da última vez pra contar a história dos 3 porquinhos. Então eu coloco aqui e aí eu vou tirando e vou contando a história. E o Fá fez ele de tecido porque eu faço o seguinte, eu pego o dedoche e coloco velcro. Então eu posso colar aqui e aí eu vou contando a história. Então é maravilhoso isso daqui. Gente, sério. Fábio. Uso muito isso aqui. Mas se você não tem um avental, pode ser sempre qualquer elemento. Por exemplo, coloquei esse chapéu. Toda vez que a professora colocar esse chapéu, ela vai contar a história. As crianças vão começar a saber. É incrível, gente. É maravilhoso. Eles começam a querer contar as histórias também. Então, colocar o avental e aumentar o repertório. Isso aumenta o repertório deles de brincadeira, né? Então, é isso. A gente concluiu. Nossa, concluímos. Por enquanto, né? Que eu já falei que sempre que eu aprender alguma coisa eu vou trazer aqui. Mas o que eu queria passar agora, nessa parte aqui, nesse final, é... Seja criativo. Criativa. Não tenha medo de utilizar novas técnicas, novas estratégias, novas vozes. Eu faço vozeirão. Novos
sotaques e tudo isso. Isso faz com que a criança se apaixone dela cada vez mais pelas histórias, queira aumentar o repertório dela. Eu vou ter que abrir a porta que a Bela quer latir. Bom, então era isso que a gente falou sobre hoje. Eu quero saber qual que é a técnica que você mais gosta de usar. Coloca aqui no comentário se é a voz, se é o olhar, qual que é o recurso. Se você prefere fantoche, dedoche, avental, se você não usa nada, se você usa sua voz, se você usa imagens também. Eu vou terminar por aqui que a Bela tá latindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Tchau!